que já há muito tempo os cientistas vêm analisando e quase comprovando que a memória não fique no cérebro, que as lembranças não fiquem no cérebro físico. Porque eles, através de estudos, cientistas viram que ao remover parte do cérebro que tem a memória, as lembranças persistem, elas continuam. Isso está muito emblemático ainda para eles. Olha só. Quer dizer, eu trago também nesse capítulo que eu faço a conexão entre a memória, tá? A memória, e faço uma conexão com a escala de Planck. Mas isso aí é física quântica, está ali também muito bem fácil de entender. E esse capítulo ele fala sobre também a memória de curto prazo, com as três inteligências, ativa, emocional e racional. Faz uma conexão com a memória episódica, que está muito ligada às pessoas da inteligência emocional. E a memória de aprendizado. Como é que funciona, pela primeira vez eu falo, como é que funciona nas três inteligências, né? Porque algumas pessoas aqui sabem a sua inteligência. Por exemplo, quem faz parte da inteligência ativa aí? Levanta a mão. Olha lá, tem um monte de gente, algumas pessoas conhecem. Já fizeram identidade eterna aqui. Porque as pessoas da inteligência ativa, elas foram ou da inteligência racional ou emocional. Mas o que é que nós trazemos? Trazemos orgulho, egoísmo, busca pelo poder, comprar pessoas. E nada disso vai servir para ti. Porque tu vai estar repetindo uma coisa que tu fez com a outra inteligência, está repetindo nessa inteligência. As pessoas da inteligência emocional mesmo, que estão hoje na inteligência emocional, elas vieram, né? E tem aí também, tem um capítulo ali, que foi o capítulo que eu me emocionei, nesses 4 meses que eu escrevi esse livro, né? Com mais de 15 anos de pesquisa, mas eu escrevi ele em julho, quando cheguei no Brasil, e terminei ele agora no final de outubro, e foi lançado em novembro. Mas pela primeira vez eu trago um capítulo ali, que é o penúltimo capítulo ali, ou o antepenúltimo, que por que você encarna em tal personalidade? Então, pessoas que encarnam na inteligência emocional, é fácil de ver. Ela veio para olhar para o outro. Mas, dependendo do grau, porque tem grau, né, de consciência. Existe grau de consciência. Allan Kardec, na questão 621 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta, onde é que está escrita a lei de Deus? E a resposta da questão 621 é, na consciência. Só que existem níveis de consciência. O assassino, ele vai para a igreja, se benze, se ajoelha e pede que o tiro dele seja certeiro. É um nível de consciência? O nível de consciência é aquilo que você faz, que você acha que está escondendo. Não, tem uma filmadora, porque nós temos, né? Lá no século XVI ou XVII, acho que foi século XVI ou XV, René Descartes colocava que a alma estava na glândula pineal, na epífise. Ele realmente cometeu um engano. Ele cometeu um engano porque no século XIX, mais propriamente, né, no ano de 1857, um professor chamado, né, Denisard Rivail, que usou o pseudônimo de Allan Kardec, ao 18 de abril de 1857, ele traz com 2 donzelas a primeira leva do Livro dos Espíritos com 500 perguntas, é a pergunta 146 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta textualmente, tirando toda essa questão de Descartes. Infelizmente, pessoas aí da área médica e que ficam pregando aqui, tanto em Florianópolis como mundo afora, que a alma está na epífise, usando Descartes, porque não leram o Livro dos Espíritos. Estão usando o Espiritismo, fundaram uma coisa, mas não leram, não estudaram. Mas na 146, sem ponto nem vírgula, com 2 donzelas de 14 e 15 anos, Allan Kardec, numa prancheta, o que é que veio ali escrito ali, na 146? Pergunta Allan Kardec para a espiritualidade, a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não. A primeira resposta é não. Já discorda de Descartes. Mas depois eu vou explicar o que é que Descartes realmente, ele na época, porque no século XV, ele para mim foi muito, ainda ele avançou muito. Não, porém naqueles que pensam muito, está na cabeça. Ao passo que aqueles que pensam muito na humanidade, está no coração. E aí na 146A ele pergunta, o que dizer daqueles que situam a alma no centro vital? Que é exatamente essa parte aqui. Por ser aí o ponto de convergência, né? E a alma pode estar usando um desses órgãos. Quer dizer que a alma não está na epífise. Agora, o que é que Descartes não sabia naquela época? É que ele estava certo, de certa forma. Não é a alma que está na epífise, a nossa memória.
A caixinha preta aqui, ó, que está filmando tudo que a gente faz, fica na epífise e passa para a alma. A gente reencarnou, tem uma personalidade, a gente entrou, o gameta masculino formado o zigoto, quando forma o zigoto, já está ali.